Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Vou pedir para você deixar aquele like abençoado e nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. Estamos em 1 Samuel 21. Davi e o sacerdote Aimeleque em Nob. Davi foi a Nob ao sacerdote Aimeleque, que foi ao seu encontro tremendo e lhe perguntou: Por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me encarregou de uma missão, dizendo: Ninguém saiba desta missão, da qual te encarregarei, e te dei ordens. Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora, que tens à mão? Dai-me 5 pães ou o que tiveres. E o sacerdote respondeu a Davi: Eu não tenho pão comum, mas eu tenho pão sagrado. Se os homens, pelo menos se abstiverem das mulheres, poderão comer. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum. Quanto mais hoje, os seus utensílios seriam consagrados. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. E ele se chamava Doeg, era Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Tu tens uma lança ou uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada e nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Ela, está aqui enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, pode pegá-lo, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: Não há outra melhor, dai-me a espada. Davi foge para Aques, rei de Gate. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aques, rei de Gate. Mas os servos de Aques lhe perguntaram: Este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? E Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso ele mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: Vedes que este homem está louco? Por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que o trouxesses diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? 1 Samuel 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados e todos os insatisfeitos, e ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali, Davi passou para Mispa de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza. Sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Saul ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, numa coluna, e ele segurava sua lança e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos servos que o acompanhavam: Ouve agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé dará a todos vós terras e vinhas, e tornará todos vós chefes de milhares e de centenas, para que todos vós tenhais conspirados contra mim, e ninguém tenha me avisado que meu filho fez um acordo com o filho de Jessé. E ninguém dentre de vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, afirmou: Viu o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube.
Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei. E Saul disse: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Aqui estou, meu senhor. Então Saul lhe perguntou: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim, para armar ciladas, como se vê neste dia. Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei não atribuía coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa de teu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi. E sabiam que ele fugia, e não me contaram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Ele também atacou os moradores de Nob, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito e até os bois, jumentos e ovelhas. O sacerdote Abiatar foge e encontra-se com Davi. Entretanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali: Eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança. 1 Samuel 23. Davi livra a cidade de Keila. Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Então Davi consultou o Senhor e perguntou: Devo atacar esses filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: Vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levanta-te, desce a Keila, porque eu entregaria os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens para Keila, atacou os filisteus, massacrou-os e tomou-lhes o gado. Assim Davi salvou os moradores de Keila, e quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para estar com Davi em Keila, ele desceu com um colete sacerdotal na mão. Disseram a Saul que Davi tinha ido a Keila, e Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Ele se aprisionou porque entrou numa cidade que tem portas e trancas. Então convocou todo o exército à guerra contra Keila para cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote: Abiatar, traze aqui o colete. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, dize ao teu servo. O Senhor respondeu: Ele virá. Davi disse ainda: Os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, cerca de 600. Saíram de Keila e foram até onde puderam. E quando Saul soube que Davi havia escapado de Keila, ele desistiu de atacá-lo. Davi ficou no deserto, em lugares seguros, permanecendo na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas fazem um acordo. Davi estava no deserto de Zife, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus.
E ele lhe disse: Não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, no monte de Áquila, à direita de Gessimon. Ó rei, desce agora depressa conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, informai-vos ainda melhor. Procurai saber onde costuma ir e quem o tenha visto ali. Pois me disseram que ele é muito astuto. Informai-vos sobre os lugares onde se esconde e voltai a mim com informações exatas, e eu irei convosco. Se ele estiver naquela terra, eu o procurarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e voltaram a Zif, adiante de Saul. Mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campina ao sul de Gessimon. Saul e seus soldados foram procurá-lo, e quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saul ia por um lado do monte e Davi e os homens que o seguiam pelo outro. E Davi se apressava para escapar por meio de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-lo. Então veio um mensageiro dizer a Saul: Vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. E Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Depois disso, Davi subiu e permaneceu nas fortalezas de Ei-Gidá. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa nação.